Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura da Bíblia que é praticamente sinônimo de adoração, Asaf. Só que por trás de toda a música e da liderança, existe uma história bem mais complexa, sabe? Uma história muito humana, de alguém que chegou no topo da glória e, ao mesmo tempo, quase perdeu a fé por completo. Pois é, vamos pensar nisso. Essa pergunta é o ponto central de toda a vida do Asaf. É uma luta interna que, nossa, talvez muita gente consiga se identificar. Isso mostra que mesmo as pessoas que a gente considera mais próximas de Deus também enfrentam batalhas espirituais gigantescas. Para a gente entender a crise do Asaf, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho da importância que ele tinha. Ele não era só mais um músico, não. Ele era uma figura de um peso espiritual e uma autoridade enormes em Israel. Pensa bem nessa proporção. Foi o próprio rei Davi que o escolheu, pessoalmente, de um grupo de 38 mil levitas qualificados para ser o líder da adoração. Era sem dúvida uma das maiores honras e responsabilidades que alguém poderia ter naquela época. E olha só a dimensão da influência dele. Não era só sobre música. Asaf era um líder espiritual completo. Ele era um músico principal, claro, mas também era um profeta, um vidente que recebia mensagens diretas de Deus. Ele era um compositor, cujos salmos a gente lê até hoje, e ainda era um mestre, responsável por ensinar outros 288 músicos de altíssimo nível. Agora, tenta imaginar essa cena, que está lá em 2 Crônicas capítulo 5. O Templo de Salomão, novinho em folha, sendo inaugurado. E, de repente, ele é tomado por uma nuvem da presença de Deus. Uma glória tão, mas tão avassaladora, que os sacerdotes nem conseguiam ficar de pé para continuar o trabalho. Esse foi o ponto mais alto da carreira de Asaf, o auge do auge. Mas vamos avançar um pouco, porque, apesar de todo esse sucesso público, de toda essa proximidade com o divino, Asaf enfrentou uma crise particular que foi simplesmente devastadora. E isso nos ensina uma coisa: estar perto da glória não te torna imune a uma crise pessoal. E aqui são as palavras dele mesmo, com uma honestidade brutal. Ele admite que estava por um fio. Mesmo com toda a sua posição, com toda a sua experiência, ele estava a um passo de perder completamente a fé. E aquele escancara a raiz do problema. O que estava corroendo a fé dele era a inveja. Ele olhava ao redor, via pessoas que ele considerava arrogantes, corruptas, vivendo vidas super prósperas, tranquilas, e isso fez ele questionar tudo. Tipo, vale a pena ser justo? Então, o ponto crucial é exatamente este contraste gritante. Para o Asaf, a coisa parecia muito injusta. De um lado, os ímpios, fortes, saudáveis, sem preocupações, a riqueza só aumentando. Do outro, os justos, sempre passando por